Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos juntos a primeira obra codificada por Allan Kardec da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos hoje dando continuidade ao item 4. Estamos falando aqui que o fenômeno que apareceu das mesas girantes, que foi estudado por Kardec, haviam as batidas, e as batidas davam respostas, e não se sabia quem era o responsável pelas respostas. E foi perguntado, então, no fenômeno, sobre isso, e o próprio fenômeno se revelou em sua origem. Então, foi revelado pelas batidas de que eram os espíritos, aqueles que já haviam vivido na Terra. Depois disso, houve uma mudança no processo do recebimento das mensagens, uma vez que levava-se muito tempo, era um processo extremamente demorado e trabalhoso, nas batidas, até chegar-se a letra, e depois a frase, e depois o parágrafo, e página a página. Imagino que deveria ser realmente cansativo. Então, o próprio fenômeno, ou seja, os espíritos, indicaram que fosse usada uma cestinha ou uma lousa para se prender um lápis, e a partir daí a escrita viria, não mais batidas, seria pela escrita. Então vamos dar continuidade ao que está ainda no item 4. Estamos falando aqui, não é, já do uso das cestinhas ou da lousa. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Vejamos, não foi ninguém que foi avisando, olha, nós estamos aqui usando isto, vocês não precisam mais ficar lá com batidas. Não, os espíritos sugeriram isso ao mesmo tempo em diversos países. Vejamos a organização desse movimento, não é? Para trazer à luz a revelação da doutrina espírita. Então, esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Então, foi assim que os espíritos indicaram o novo método. Vai buscar no quarto ao lado a cestinha. Prende nela um lápis. Coloca sobre o papel e põe teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu de modo bem legível a frase: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de dizer a alguém. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. Vejamos o bom humor. Os espíritos superiores não são sisudos, não é? Existe um humor que é típico da inteligência. Não é uma coisa engraçada, não é um comediante. Não é nada fora do bom tom de uma inteligência aguçada. Então, como foi a primeira vez, estava ali ainda o fenômeno a se estabelecer, não é? A letra deve ter saído muito ruim, não é? Então,
Então o Espírito escreveu: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de dizer a alguém. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. E não só a questão mesmo do domínio do instrumento, do método, porque há que se ajeitar essa energia que não é dos espíritos, não é? Um fenômeno de efeito físico, ele utiliza a energia dos encarnados, o fluido vital. Os espíritos, então, se valem dessa energia para produzir o fenômeno. Então, é claro, cada um tem uma qualidade fluídica e isso pode favorecer, ou mais ou menos, mas não é só isso também. É a própria qualidade da ideia expressa. Né? Estamos tirando uma ideia de um plano, trazendo para outro plano e, embora seja um efeito físico que aparentemente não tem nenhum contato com o intelecto do médium, vamos chamar assim, não é? Como a psicografia, como algo mais direto, se está vindo para este plano, há esses estudos, não é? Os efeitos físicos também são efeitos inteligentes. Eles são físicos só no impacto da sua manifestação, não é? Porque não passa diretamente por um médium. Não é um médium segurando a caneta, então não é uma psicografia. Não é? É uma escrita, um fenômeno de efeito físico de escrita direta. Não é? Aqui com auxílio do lápis. Mas não existe a mão do médium, não é, segurando o lápis. Então não é uma psicografia, ok? É um fenômeno de efeito físico de escrita direta. Temos alguém aqui tentando abrir a porta, desculpe. Vamos sair daí? Sai daí. Como nós queremos chamar a atenção, não é? Sem dúvida. Continuando. Como o objeto a que se adapta o lápis não passa de mero instrumento, sua forma e natureza são completamente diferentes. Então, tanto faz ser uma lousa ou uma cestinha. Procurou-se a disposição mais cômoda e foi assim que muitas pessoas passaram a usar a prancheta. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas, aquilo que nós dissemos há pouco, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns. Então, são os médiuns de efeitos físicos, aqueles que liberam em quantidade o fluido vital, o ectoplasma, para a produção desses fenômenos. Então, embora todos nós tenhamos ectoplasma, claro, não é? Todos nós tenhamos esse fluido, não temos muitas vezes, como os médiuns propriamente ditos, esse fluido em profusão para a produção do fenômeno. Então, apenas algumas pessoas têm isso. Pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Então, os primeiros médiuns que surgiram foram os médiuns de efeitos físicos. Nós vamos ver o estabelecimento dessas muitas categorias de médiuns, mediunidades, em O Livro dos Espíritos, o segundo livro da codificação espírita. As condições que facultam esse poder se prendem a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médiuns de todas as idades, ambos os sexos, em todos os graus do desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Então, ela é uma faculdade tanto física quanto moral. Física porque, sim, ela é tanto física que ela é hereditária, a mediunidade é hereditária. Então, ela tem um componente genético.
tem um componente extremamente físico. Para a produção do fenômeno, esses ditos médiums intermediários entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. E com relação à moralidade, é claro que isso vai se prender à qualidade do fenômeno. Não é? Então, médiuns que podem ter, vamos dizer assim, condições muito boas, se não tiverem uma boa moralidade, vão ser instrumentos de espíritos inferiores. Já médiuns moralizados, né, no esforço da nossa moralização, autoevangelização, vão ser instrumentos de espíritos sérios. E aí, mas espera aí, mas eu conheci um médium que só recebia obsessor lá nas reuniões mediúnicas, mas ele não está ali sujeito a um espírito obsessor. Isso é muito importante, né? Na reunião mediúnica, os médiuns estão sujeitos à equipe espiritual da casa, que é a que faculta, né? que traz os doentes, os espíritos sofredores, para o atendimento mediúnico. Então, a passividade não é dada ao sofredor, a passividade é dada à equipe espiritual, que vai promover o socorro dos espíritos que eles considerarem que devam vir por esse ou aquele médium, nessa ou naquela condição. Vamos dizer, um vai vir pela psicografia, outro vai vir pela psicofonia, assim. Um vai vir pelo médium X, a dona Ivone, por exemplo, por ter sido suicida, era um médium que se dava muito bem no atendimento aos suicidas. Por quê? Porque é uma questão de afinidade fluídica. E aí entra a história mesmo do espírito, que hoje, nessa encarnação, é médium, mas que tem uma história pregressa que ajuda, não é? Pela sua história, que tem afinidade fluídica com determinado tipo de espíritos necessitados. E Kardec continua dizendo: essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Isso também é importante, não é? Então, pode ser que tenham pessoas que tenham, vamos dizer assim, indícios muito fracos e que no exercício vão desenvolvendo a sua faculdade. Já outros podem ter indícios muito fracos e mesmo tentando desenvolver a faculdade, ela não se desenvolve. Então, deve-se buscar uma outra tarefa, não é? Não vamos esquecer, Chico dizia, não é? Que o telefone toca de lá para cá e não de cá para lá. Não adianta eu querer porque quero, eu quero porque quero ser médium. Eu tenho uma sensibilidade mediúnica, então eu quero trabalhar como médium, mas não consigo me desenvolver. Estou lá, pratico e não saio do início. Mais de 6 meses, e Dona Ivone do Amaral Pereira, médium espírita, no livro, um dos livros, são 2, Cânticos do Coração, publicado pela CELD, pelo Centro Espírita Leon Denis. Ela fala, num dos textos que ela traz, falando do desenvolvimento da mediunidade, que não se deve ficar mais de 6 meses tentando. Está lá 6 meses, não vai à frente, vai fazer outra coisa, né? Vai fazer outra coisa. Se no futuro a coisa tiver que acontecer, vai acontecer e aí tenta-se de novo. É justo, não é? E aí terminamos o item 4 da introdução. Vamos então começar o item 5. Continuamos desenvolvendo a história, né, dos fenômenos espíritas. Traz-nos Kardec no início do item 5. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. Sim, prendia-se o lápis na cesta e aí botava-se a mão na cesta. E aí o lápis escrevia. Podia ser uma mão ou 2, o lápis escrevia. E se colocasse o lápis na mão do médium? Interessante ideia. E o médium, tomando diretamente
do lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então vamos imaginar, geralmente naquela mesa girante ali, que deixou de girar porque veio a cesta, e aí se usava lá a cesta, vinha um, vinha outro, e como é um fenômeno de efeito físico, ele pode se dar, estar lá ali um segurando a cesta ou dois, mas pode ser a energia fluídica de um terceiro que nem na cesta está pondo a mão. No fenômeno de efeito físico isso é possível. Na psicografia já vai exigir algo diferente, vai exigir que o próprio médium seja aquele que pegue o lápis e que tenha a energia para produzir o fenômeno. Não mais um fenômeno de efeito físico, mas agora um fenômeno inteligente chamado de psicografia. E aqui diz então que o próprio médium começava a entrar em transe, então é o médium, né? Porque ele se revela, a faculdade se revela, não o médium se revela, a faculdade se revela no médium, através do médium. Então ele lá, né, os lápis ficavam na mesa, um lá pegava e começava a escrever. Tomando diretamente o lápis, ou seja, não mais por cestinha, pegando com a sua própria mão, pôs-se a escrever por um impulso involuntário quase febril. Aquela rapidez. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, sem dúvida, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Por quê? Porque era uma fase de fenômenos. Hoje nós não estamos mais numa fase de fenômenos, não é? Estamos numa fase já de exercitar as lições. Aqui era importante ter muitos médiuns, porque as lições ainda estavam sendo trazidas. Aqui mesmo, nessa introdução, né, elas estavam para ser trazidas. Então, os meios estavam sendo treinados para trazer as lições da revelação espírita. Para, a partir daí, juntarmos nessa sequência de primeira, segunda, terceira revelação, cada revelação se apoiando sobre a anterior, aprofundando-a e ampliando-a, mas não substituindo de forma alguma, porque nós vamos amadurecendo o nosso entendimento e a providência divina vai nos trazendo mais informações para o nosso momento de maior compreensão. Quando Jesus partiu, ele disse que se nós guardássemos os seus ensinamentos, ele pediria ao Pai e este enviaria um outro Consolador para dizer o que ele não disse e para lembrar o que houvesse sido esquecido. Esse é o anúncio do novo Consolador, ou do outro Consolador. Porque o Consolador é o Evangelho, não é? E aí, muitas vezes dizemos, o Consolador é Jesus porque trouxe o Evangelho. O Consolador é o Evangelho. E o outro Consolador é a doutrina espírita. Esse é o outro Consolador. Está lá prometido por Jesus, narrado no Novo Testamento. Então continua Kardec. Como assim? 19 minutos? Ninguém me avisou. Não dá, não é gravado. Nós vamos ficando animados e assim vamos embora. E nós então paramos aqui. Multiplica todos os dias. Estamos aqui no meio do primeiro parágrafo do item 5. Muito bem. Amanhã, então, estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.